Bom dia, vamos mais para uma aula nesta manhã de segunda-feira ou tarde de segunda-feira, do dia 18/5. Vamos iniciar a nossa primeira aula da segunda unidade de português. Então, vocês peguem o livrinho de vocês e se localizem das páginas que eu vou falar para vocês, tá bom? Unidade 2. O que vamos estudar nessa unidade? Sinais de pontuação, sinônimos, antônimos, homônimos e paranônimos. Houve e houve, substantivos, palavras com G e J, gênero do substantivo, estudo do dicionário. Então, nesse dia de hoje, iremos para a primeira aula da página 41 a 47. Primeiro, iremos ler o texto Viver em Sociedade de Eda Rocha. Vamos lá. Sociedade é um conjunto de pessoas organizada que seguem alguns padrões, cumprem regras adotadas por um grupo ou sistema, evitando qualquer problema com a vida compromissada. Cada pessoa é responsável por melhorar a qualidade da vida e do ambiente em que qualquer localidade, porque seu agir afeta de uma maneira direta você e a comunidade. Pois as nossas atitudes atingem a sociedade, sejam boas ou negativas, inocentes sem maldade, jogando lixo no chão, sujando da terra o pulmão, e perdemos a liberdade. Portanto, todos devemos, de maneira consciente, exercer nosso papel como cidadão decente, a fim de que este mundo torne-se um solo fecundo, de vida para toda a gente. Então, vamos lá. O que se refere a esse texto que fala sobre viver em sociedade, de Eda Rocha? Ela quis sinalizar nesse texto que nós, seres humanos, de um jeito ou do outro, estamos prejudicando o nosso solo, deixando ele infértil, ou seja, sem procriar, né? Uma terra infértil, a gente não vai poder plantar, porque não vão poder colher, porque ela está infértil, como se a terra estivesse morta. Já um solo fértil, aonde a gente plantar algo nele, ele vai produzir, seja frutos, flores, enfim. Então, no texto também a gente observa algumas palavras em negritos, que são essas palavras mais escurinhas, tá? Aqui, ó, padrões, compromissadas, atingem, inocentes, consciente, fecundo. Então, no estudo do vocabulário, ele vai direcionar vocês o significado de cada palavrinha que está no texto em negrito. Então, diz assim: atingem, chegam até, alcançam. Compromissadas, comprometidas, que se envolvem. Consciente, adequado, que sabe o que faz. Fecundo, produtivo, fértil, que dá muitos e grandes resultados. Inocente, ingênuas, sem malícia, padrões, regras ou princípio moderno. Então, todas as palavras que estão em negrito têm esse significado no nosso vocabulário, tá bom? Agora vamos para o que interessa na gramática. Sinais de pontuação. Quando devemos utilizar os sinais de pontuação adequadamente em um texto, em uma pergunta, está situado na página 44 e 45 do livro didático de vocês. Vamos lá. A gente vai conhecer como utilizar o ponto final, vírgula, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação.
reticências, dois pontos, travessão, aspa, parêntese. Todos esses são os sinais de pontuação, que são 10. Ponto final. Indica que fim de uma frase, no fim de uma frase, ou fecho de uma frase, com uma entonação de voz que marca uma pausa total. Coloca-me ainda nas abreviaturas, ou seja, nas abreviações das palavras, temos que colocar o ponto final. Então, para utilizar a abreviação por senhor, SR. Doutor, DR. Dom ou dona, né? D. Vossa Excelência, V. Excelência, né? De se referente à mulher, né? Vossa Excelência, é X. E por muito, M. M. To. Muito. Exemplo. Eu tenho um exemplo aí que diz assim: o ferro é um dos metais mais úteis. Eu estou afirmando que o ferro é um dos metais mais úteis. Bora para mais uma. Vírgula. Separa os elementos da frase, marca uma pequena pausa. Exemplo. O ouro, a prata, o ferro, o chumbo são metais. Eu estou sinalizando que todos esses nomes, eles são metais. Então, o ouro, a prata, o ferro, o chumbo são metais. Imagina se eu falasse assim: ouro, prata, ferro, chumbo são metais. Ia ficar sem nexo, sem entonação, né? Então, eu pausei ao falar que o ouro, a prata, o ferro, o chumbo são metais. Então, a vírgula também serve para separar o nome de um local e a data. Exemplo: São Lourenço, 18 de maio de 2020, ponto. Em endereços. Exemplo: Avenida Cláudio Alves de Souza, 104, ponto. Para separar palavras repetidas. Exemplo: relutou muito, muito, muito em aceitar. Próximo, em sequências ou para separar nomes. Exemplo: Silvia, Andréa, Silvana, Aline, Diego e Adriana saíram para jantar. Quero sair para jantar, tá, minha gente? Próximo, em separação de explicação. Exemplo: Cremilda, a vizinha do lado, viajou, só volta no próximo mês. Ou seja, Dona Cremilda aí do lado da escola, a vizinha, né, do lado, ela viajou e só volta no próximo mês. Não na próxima semana, no próximo mês, tá certo? Ponto e vírgula. Usa-me para separar orações coordenadas, abrigo a uma pausa, mas não termo uma frase, ou seja, não termino uma frase, né? Exemplo: o ar da montanha é esplêndido para os doentes. Ponto e vírgula. Mas em Portugal, pouco podem aproveitá-lo, principalmente por falta de comodidade e boas estradas de acesso. Então, nesse primeiro exemplo, diz: em Portugal tem a montanha, né, que é esplendida, que é linda, para que os doentes se sintam bem lá. Mas, infelizmente, por conta da comodidade de acesso, né, que a via deve estar ruim por estar esburacada, está danificada. Eles não têm esse acesso de ver as montanhas esplêndidas. Já no exemplo 2, encontrei esse meu amigo há anos por uma tarde calma de agosto, ponto e vírgula, e nunca mais o vi. Então, quis dizer que eu encontrei esse meu amigo há vários anos, numa tarde de agosto, mas nunca mais o encontrei. Ponto de exclamação. Estou presente quando se deseja exprimir surpresa, receio, admiração e etc. Exemplo: é horrível. Minha surpresa, horrível. Não posso mais. Eu exclamei
toda a minha frase. Ó, uma surpresa, né? É horrível. Não posso mais. Uma surpresa exprime um sentimento de ação, coisa feia, né? Então vamos lá. Ponto de interrogação. É o que mais vocês utilizam, né? É interrogação e a próxima que é exclamação. Então bora lá. Ponto de interrogação. Sirvo para fazer perguntas. Como te chamas? Como estão vocês? Vocês gostam de sorvete? Você comeu o bolo? Então, eu estou fazendo a pergunta. Então, utilizo o ponto de interrogação. Interrogação, ok? Reticências, que menos utilizamos, né? No caso, vocês. É um ponto que todo mundo esquece de utilizar. Então, vamos lá. Indicamos que a frase está incompleta. Assinalamos uma hesitação ou uma pausa. Hesitação, uma pausa. Então, vamos lá. Exemplo. Quem o feio ama? Quem o feio ama? Eu disse quem ele amava? Não. Pode ser Paula, Maria, Josefina, Sebastiana. Ele ama alguém, só não sabemos quem. Então, indica que a frase está incompleta. Queres, então, dizer? Dizer o quê? A pessoa vai dizer o quê? Então, eu estou com essa minha frase incompleta, por isso que utilizei reticências. 2 pontos. Coloca primeiro de baixo, para depois colocar o de cima, para que ele não caia, tá bom? Que são irmãos gêmeos, eles são dos juntinhos. Somos usados antes de uma citação ou de uma entonação. Citação ou uma entonação. Exemplo 1. Lá diz o ditado, 2 pontos. Abre aspas, mas vale um vizinho à mão do que longe um irmão. Fecha aspas. Exemplo 2. Os principais deveres do homem para consigo são, 2 pontos, conservar-se, instruir-se e melhorar-se. Travessão. Sou utilizado nos diálogos para indicar a fala das personagens, ou seja, quando eu me comunico com alguém, eu utilizo um travessão. Quando há um diálogo de 2 pessoas, 2, 3 pessoas, utilizamos o travessão. Exemplo, o professor perguntou, 2 pontos. Travessão, quem quer ver o texto? Interrogação, fiz uma pergunta, né? Mas tem uma pergunta e utilizou um diálogo do professor com seus alunos. Aspa. Introduzimos palavras ou citações de outro texto, ou seja, se eu tiro algo de um autor, seja Cora Coralina, deixa eu ver outra. Tem outros, Paulo Freire, né? O mestre da educação. Então, se eu escrevo um pensamento de Paulo Freire, então eu vou ter que iniciar com aspa. Por quê? Não foi tia Adriana que escreveu aquele texto, foi outra pessoa. Então, quando vocês veem alguma frase com aspa, não foi porque aquela pessoa escreveu aquele pensamento ou aquela citação. Foi de outra pessoa que foi tirado, tá bom? Então, diz assim, exemplo, abre aspas, diz-me com quem andas e direi-te as manhãs que tens, fecha aspas. Disse Camões. Camões, ele que escreveu isso, não foi tia Adriana que escreveu, tá bom? Parênteses. Servimos para separar palavras ou frases que se dispensam, mas que explicam ou esclarecem um assunto. Exemplo, o pai, é bom dizer, não ficou satisfeito com a notícia. Ou seja, o pai, abre parênteses, né? É bom dizê-lo. Será que ele vai ficar satisfeito com a notícia? Então, o quê? Abriu parênteses, que é bom dizê-lo, porque eu tenho que comunicá-lo o que não ficou satisfeito com a notícia, tá bom? E agora chegou para o que a gente quer.
atividade de classe, né? Livro de português, página 42, 43, 44, 46 e 47, onde vocês irão responder e eu tentarei fazer uma correção hoje, tá? Vou ver se eu consigo baixar algum aplicativo no meu celular que faço uma videochamada para correção. Então, vamos lá. 42, 43, 44, 46 e 47, atividade de classe. Já a atividade de casa, atividade de reforço, na página 57, se eu não me engano, vocês vão responder na atividade de reforço só sinais gráficos, tá? É o primeiro assunto da primeira unidade de português. Antes deve ter um textinho, aí vocês respondem também, tá? Caderno, copiar o exercício abaixo, que eu vou falar agora, o exercício que vocês vão copiar no caderno e responder. É para casa e de preferência para ser entregue até amanhã pela manhã, tá? Para a gente não acumular atividade, que agora estamos trabalhando com o livro. Quando é revisão, a gente pode entregar até no dia seguinte às 17 horas. Mas como está trabalhando com livro, eu preciso corrigir a distância. Então, eu prefiro até 11 da manhã, tá bom? Segunda unidade, sinais de pontuação, atividade de casa. Reescreva as frases empregando corretamente a vírgula. Letra A, Recife, 25 de abril de 2010, pronto. B, o cachorro levantou as orelhas, olhou para a menina, começou a latir e saiu correndo. C, Avenida Jabuticabeira, 230. D, mamãe foi ao supermercado e comprou feijão, arroz, batata e carne. Segundo, pontue corretamente as frases. A minha irmã mora na praça 11 567. B, silêncio. C, quando você foi ao cinema. D, é um aluno muito inteligente. Terceiro quesito, façam a correspondência. Tudo bem? Como você? Tudo bem com você? Fábio é um menino esperto. Sandra, você ganhou a rifa? Frase exclamativa, frase afirmativa ou frase interrogativa. Quarto e último quesito. Empregue os sinais de pontuação no texto abaixo. O galo e a pérola e esposo. Esopo. Desculpa. Um galo estava ciscando, procurando o que comer no terreiro, quando encontrou um pé rolar. Então pensou, se fosse uma joalheiro que te entregasse, ia ficar feliz. Mas, para mim, uma pérola não serve para nada. Seria muito melhor se eu encontrasse uma migalha para deixar a pérola onde está. E se for para procurar alguma coisa que lhe servisse de alimento. Então, essa foi a nossa primeira aula da segunda unidade de português. Espero que vocês tenham gostado. Que Papai do Céu proteja e abençoe vocês e a família de vocês, tá bom? Beijo e até amanhã para a aula de matemática.